Boa noite a todos, meus tesouros e minhas tesouras. Estamos mais um dia ao vivo, fazendo uma live e apanhando novamente no Instagram. Espero que todos sejam bem-vindos. Hoje o tema vai ser bem interessante, né? Vamos falar de aromaterapia e a convidada de hoje para compartilhar um pouquinho desse bate-papo, nessa conversa gostosa entre amigos, é a minha amiga Naila Sertain. Isso mesmo. Coincidentemente, ela é minha irmã. Perceberam pelo sobrenome, né? E, e ela é maravilhosa, né? Provavelmente vocês vão adorar essa conversa franca, né? Ela, inclusive, esse assunto veio à tona e muitas pessoas acabaram me abordando e perguntando sobre quando você vai fazer um vídeo sobre, né? No, no mês no mês das mães, né? No Dia das Mães. Eu acabei ganhando alguns brindes, ou melhor, a Naila ela presenteou os pacientes do ambiente que nós trabalhamos, né? Eu basicamente eu trabalho 2 dias da semana presencialmente no consultório em Jaú, né? E a Naila é casada com o maridão, Dr. Gustavo Leme, cirurgião dentista, e ela, sem comentários, né? Ela, com todo o capricho do mundo, ela fez um brindezinho com velas aromáticas e para todos os pacientes, né? Tanto do Dr. Gustavo quanto os meus. E fizeram um grande sucesso. E como o assunto está vindo à tona, vamos falar um pouquinho sobre. Já vou chamar ela daqui a pouquinho, só estou aguardando ela fazer a solicitação. E o que é mito, o que é verdade, até que ponto aromaterapia pode ser considerado terapia, uma terapia. Ela é uma ciência, ela é uma pseudociência. Uns são, né, existem as torcidas que são extremamente a favor, outros são extremamente contra. Mas até que ponto? Então vamos lá, vamos por partes, né? A questão das fragrâncias, da aromaterapia, pelo que eu andei pesquisando e tal, existem inúmeras pesquisas falando sobre o assunto. Umas sérias, outras nem tanto, mas assim, é um assunto muito que está em alta, ou seja, muita coisa vai ser ainda publicado, acredito eu, né? Existem inúmeras formas de trabalhar com os aromas, etc, né? Mas como eu trabalho isso no meu consultório com os meus pacientes, a minha visão a respeito da aromaterapia, ela pode ser sim um elemento a mais dentro do contexto todo, né? Vamos dar um exemplo. Eu acabei de citar que o meu cunhado é dentista. Se o indivíduo está com dor de dente, se ele tomar só dipirona, ele não está tratando, correto? Mas vai ajudar nesse processo de alívio à dor e etc, né? Então é uma ação complementar. Em muitos casos, por exemplo, de alguns transtornos, de algumas queixas, principalmente de ansiedade, crise de pânico, já vou começar a quebrar alguns mitos. A medicação, nesses casos, é complementar. O tratamento não é medicamentoso, é terapêutico, né? Então, veja bem, a medicação, nesse tipo de situação, funciona como um auxiliar. Se a medicação, né, que é tão rigorosa, prescrita por um médico, psiquiatra e blá, 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 por que não usarmos elementos simples? E eu costumo, por exemplo, abusar de chás, massagens, né, e etc. Cada caso, cada queixa, dentro de um contexto, tá? Então, a Naila, quando ela se manifestar aqui, né? Tô vendo alguns amigos, Luci, Maria Antônia, beijo, amor. Jufi M4 entrou, seja bem-vinda. E vão deixando também os seus comentários. Você já usou alguma vela aromática, alguma essência para complementar o tratamento, ou até mesmo aqueles tratamentos orientais, né, alternativos, que usam muitos desses elementos, né? Muito do que nós vimos sobre o assunto fica complicado no sentido que a visão oriental de medicina, alguns critérios não se encaixam muito com a visão ocidental, né, do que seria a ciência, então muitas vezes ela precisa de outros elementos que não está sendo encontrado naquele momento para fazer aquela, vamos dizer assim, fazer uma conta de quilômetros usando milhas, né? Então tem que fazer toda essa
vamos dizer assim, Amanda Chacon, seja bem-vinda, minha querida. Estamos aguardando então a Naila aqui, deixa eu ver. Vamos ver se a Naila agora consegue. Nosso bate-papo, o suportinho aqui está balançando um pouquinho. Pamela, seja bem-vinda, Psico Pamela. Boa Oi, Ná. noite, Como você tá, boa dona? noite a todos. Linda como sempre. Minha irmã é linda. Nisso o meu Obrigada. é muito claro, né? E aí, como que você tá, minha querida? Estou muito bem, muito feliz com o convite para falar sobre um assunto assim que eu estou ainda conhecendo, aprendendo, com tanta coisa gostosa para aprender sobre ele e a mim faz muito bem. Então, se eu puder passar um pouquinho do bem que faz para mim essas velas, para as outras pessoas, eu já fico bem feliz. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, então, né? Lógico, poupe alguns detalhes, né? Mas fale um pouquinho de você sobre o que te levou a isso. É uma visão pessoal? É uma questão de prazer em fazer? Conta um pouquinho pro pessoal que tá meio curioso. Tá. Bom, então vamos do começo, né? Eu sou casada com o Gustavo, que é dentista. Temos o Bento, nosso meninão, nosso orgulho. E eu sou protética, faço próteses dentárias, né? Trabalhei 14 anos concursada pela prefeitura, passei em primeiro lugar no concurso. E chegou um ponto que eu não estava mais me encontrando. Eu queria tentar alguma coisa nova. E como uma inspiração veio a ideia das velas, né? Porque eu gosto muito. Eu tenho um lado espiritual assim bem aflorado. Eu gosto de acender velas, incenso, praticar meditação e esse tipo de coisa. E me veio essa vontade de fazer as velas. Aí eu procurei um curso. Graças à pandemia, a gente encontra hoje vários cursos online, né? E comecei a fazer o curso para fazer essas velas aromáticas, e isso foi abrindo mais portas, né? Mais caminhos. E cada vez eu fui me apaixonando mais por elas. E nessa busca por me encontrar, por me achar. Eu exonerei do meu cargo da prefeitura, estou me dedicando ao meu laboratório de próteses junto com meu marido e fazendo as velas, que é, na verdade, eu não encaro como um trabalho, para mim é um hobby, porque é tão prazeroso fazer tanto o fazer a vela em si, né? Todo o processo de fazer a vela, decorar cada copinho, fazer as caixinhas. Então, isso para mim já é uma terapia, né? Sim. E é muito gostoso. Para mim é uma conexão muito, muito forte com Deus, com toda a espiritualidade. Me faz muito bem. Aí eu fui, lógico, de pouquinho em pouquinho, conhecendo mais, procurando entender mais sobre a aromoterapia, sobre o que colocar em cada aroma, para que serve cada aroma, né? E isso eu acho muito legal. E eu sinto o feedback das pessoas que usam as minhas velas, de que tá gostando, que realmente sente uma energia legal e que tá ajudando para algumas coisas. Agora eu tô com uma vela nova, que é a vela de massagem, que daí são duas funções, né? A gente usa aromoterapia e também a parte para relaxamento, né? Então você imagina, você não tá com uma dorzinha nas costas, não tá legal? Faz uma massagem com uma velinha de camomila, que é anti-inflamatório, que é relaxante, que já é, vai ajudar a acalmar. Então, assim, para os namorados, que foi a ideia que saiu dos Dias dos Namorados, com um aroma mais afrodisíaco, e já muda todo o contexto. E eu acho que é isso. Aí você. Comentou algumas coisas assim bem interessantes. Você falou sobre espiritualidade e tal. E como eu uso a logoterapia no consultório, a abordagem de Viktor Frankl é um pouquinho diferenciada das outras, do Freud, do Skinner, do Jung, etc. O Jung compartilha de alguns pontos que se assemelham em algum momento. O Dr. Frankl ele vê o indivíduo em três dimensões, né? Corpo, mente, espírito, né? Que muitas vezes Uhum. acaba sendo negligenciada. Um outro fator interessante que eu queria ressaltar, que esse hobby, muitas vezes, funciona como uma higiene mental, né? Então, Exatamente. é muito comum Exatamente. no consultório nós explorarmos hobbies.
justamente para sim, sair do núcleo do problema, sabe? Aquela coisa de sair da bolha, expandir. Você não é o problema, você é muito mais do que isso, né? sim, E, e o legal é que essa busca pelo sentido da vida, muitas vezes, aí nós encontramos um sentido quando nós nos abrimos para novos desafios, saímos da zona de conforto, né? A zona de conforto gera um exatamente, tédio, um medonho e isso adoece. Não é só o estresse que adoece, o tédio adoece, né? com Mas certeza. sobre a massagem, né? A gente vai entrar até, depois eu queria que você mostrasse o, Tá, o trabalho eu vou que mostrar aqui. eu tenho um aqui, é um mimo, pessoal. É um capricho, uma coisa simples, mas você percebe que quando a gente faz as coisas com amor, isso, né? Tem uma frase bem interessante que eu gosto, meu filósofo favorito, São Tomás de Aquino, ele falava o seguinte: dê um sorriso dê um sorriso a uma criança, pode ser o único gesto de amor que ela pode encontrar naquele dia, né? Então, o amor ele cura. E você falou sobre Sim. massagem. Eu atendi hoje uma paciente e tal, ela estava numa crise de pânico e tal, apliquei algumas técnicas por telefone, né? Orientei, fiz aquela acolhida como profissional. E ela tem um filho. Aí eu falei para ela, falei assim, pede uma massagem pro seu filho, né? Interaja. E aí ela, "Não, ele tá fazendo uma massagem e tal." Aí eu falei assim, olha, pensa pelo lado positivo, né? O marido dela ia trabalhar e tal, né? Ivan, você um abraço, meu amigo. A live de semana passada foi muito boa. E aí eu fiz uma brincadeira, falei assim, pense positivo, o seu garoto, se ele aprender a fazer, desenvolver a massagem na mãe, quando ele for adulto, ele vai fazer grande sucesso com as meninas, né? Então, tem sempre um lado positivo Vai, das com coisas. certeza. Mas vamos falar então agora qual aroma é sugerido para qual situação, Naila? Primeiro eu vou mandar um beijo pro meu marido que acabou de entrar. Um beijo, amor. Ele tá no consultório atendendo ainda e eu vim pra casa. Beijo pra Val. Nossa, eu tô vendo várias pessoas que eu gosto muito aqui nessa live, tô muito feliz. Bom, normalmente quando alguém me pede uma vela, eu sempre tento me conectar com ela, para entender o que ela busca com isso. Uma pessoa mais ansiosa, que, é, que está passando por um momento de ansiedade muito grande. Então, vamos com uma camomila, que é mais calmante, que ela consegue neutralizar um pouco essas energias. Uma pessoa que muito brava, uma lavanda. Alguém que está tentando, eu não tô conseguindo me concentrar direito, eu tenho que estudar, tá acontecendo um monte de coisa, eu tô sem foco, tô sem criatividade. O capim-limão. Porque a gente pode pegar assim, a maioria dos aromas que eu te falar, tem a parte da aromaterapia mesmo, que vai te passar algumas coisas. E tem essa parte do campo energético, que é o que eu acabo me apegando mais. Então, por exemplo, a laranja. Na aromoterapia, a laranja ela é boa para o estresse, para aliviar o estresse, né? Depressão, ansiedade, má digestão. Agora, no campo energético, o cheiro da laranja, o aroma da laranja, ele te traz alegria, ele te traz fecundidade, boa sorte. Então, assim, você vê que prosperidade, luz. Então, o mesmo aroma, ele pode ter funções diferentes, não, né? Porque no fim você vê que tudo vai levar ao mesmo final, né? É, o café, o cheiro de café. Ele é um cheiro estimulante, ele é afrodisíaco, ele aumenta a energia física. Mas para mim, o cheiro do café não é afrodisíaco e nem assim. Eu tenho a minha memória afetiva desse cheiro da minha avó, que gostava muito de café, da avó Albina. Gostava muito de café e a gente tomava café junto. Então, para mim, toda vez que eu acendo a vela de café, tirando todas essas coisas, das potencialidades, tanto aromáticas quanto energéticas, tem o que me lembra esse aroma. O que me remete a esse aroma? Me remete a uma saudade muito grande, a um amor muito grande, a uma pessoa maravilhosa que foi para mim. E eu acho que isso é uma coisa muito legal também da aromoterapia. Todo mundo tem as memórias afetivas com cheiros, né? Sim, sim. Sejam boas ou ruins. Tem alguns cheiros que a gente lembra e fala, ai,
é de tal situação a gente não gosta. Então, isso a gente também tem que levar em conta. O que que esse cheiro lembra? O que que esse cheiro, para onde que ele me leva? Quando eu fecho o olho e sinto esse cheiro, para onde eu vou? Né? Com que eu me conecto? E de repente, o que um cheiro, como eu falei do café, para mim ele é muito amoroso. Para outra pessoa, pode ser que não seja. Então é legal assim, sempre que procuramos elas, essa conexão para entender o que que a pessoa está buscando, como que eu posso ajudar, que aroma que eu vou poder ajudar com isso, é, o gosto dela também. Tem gente que gosta de mais cítrico, mais doce, entendeu? Isso também tem que ser levado em conta. Não adianta eu indicar um alecrim, a pessoa não gosta de cheiro de mato. Então não vai Sim. adiantar, entendeu? Então são várias coisas que a gente tem que ponderar, que é importante. Eu tenho que gostar desse cheiro, entender o que ele pode me beneficiar e acreditar também nisso. Que não adianta eu acender uma vela com um cheiro muito gostoso, muito bonito, que vai enfeitar e tal. E não acredito nisso. Então, ela vai ter outras funções. Ela vai enfeitar, ela vai decorar, ela vai perfumar, mas ela não vai, por exemplo, no campo energético, que é o meu forte. Eu vou acender uma vela de alecrim, acreditando que ele tem o poder de limpar energeticamente o ambiente, as pessoas, e isso vai me trazer uma harmonia geral. Se eu acredito nisso, ele vai fazer isso. Se eu não acreditar, ele só vai ter um cheirinho gostoso. O que também não é ruim. Não tô perdendo nada com isso, Sim. né? Perfeito, perfeito. Você sabe, Nayara, que eu me deparo muito no consultório, principalmente com essa abordagem que eu uso, a gente trabalha muito com os valores e as crenças do indivíduo, né? Que nós Uhum. chamamos aqui de, de espiritualidade inconsciente, né? Uhum. Que é muito maior do que a própria pessoa acredita. Que muitas vezes ela reage a algumas situações, né? Por causa dessas crenças inconscientes, né? Uhum. Outras abordagens da psicologia vai usar crenças limitadoras, crenças negativas, etc. Né? Enfim, mas eu como psicólogo, né, eu não tenho que comungar das mesmas crenças, mas eu tenho que entender o universo segundo as crenças da pessoa, né? Sim, Isso que me força não só a estudar religiões, filosofias diferentes, etc., mas me debruçar sobre o universo individual, pessoal de cada paciente. Isso que é o sim, fantástico, né? E quando você fala assim, por exemplo, então, para algumas pessoas não é só uma vela, uma questão uma ritualística, uma questão de visual. Para algumas pessoas vai além disso, né? Que é isso. muito válido e é um direito de cada um, né? Mas então, Exatamente. agora eu vou fazer até um ponto interessante. Então, eu vou falar um pouquinho da aromaterapia, das velas, das fragrâncias, isolando esse ponto mais filosófico da coisa. Uhum. Como funciona isso? Sim, vamos entender então como que funciona a questão olfativa, né? Nós temos os nossos Sim. receptores sensoriais, né? No nariz nós temos, na cavidade nasal, na parte de cima, né? Que vai mandar os impulsos em formas elétricas, etc., pelos neurônios. Vai chegar numa área do nosso cérebro chamada sistema límbido, que ele é basicamente, ele conversa justamente com nossas emoções e vai atuar principalmente numa região chamada amígdala. Não tem nada a ver com a garganta, hein, pessoal? São regiãozinha chamada amígdala e o hipocampo, que também vai gerar vai armazenar essas experiências, né? Então, por exemplo, Exatamente. quem nunca passou por uma situação, tá andando no shopping, sente um cheiro de um perfume, lembra de uma ex-namorada, lembra de um ex-namorado, lembra de alguém que se foi, do pai que faleceu por causa de determinado perfume, ou o, o aroma, por exemplo, de comida e etc., né? É Isso, importante que muitas vezes a gente acaba negligenciando na correria do dia a dia, esquecemos de usar o nosso organismo a nosso favor. Vamos dar um exemplo bobo. exatamente. Casos assim que a pessoa procura ajuda, precisa fazer um tratamento psicológico porque está naquele processo para redução de estômago. Estou dando um exemplo bem ilustrativo. A pessoa vai ter que pensar diferente, vai ter que pensar como um magro, vamos dizer assim.
Ele vai ter que fazer toda uma... Não é só simplesmente fazer a cirurgia e Não é, pôr, não. E uma das A fome, técnicas, na justamente, verdade, a fome é um pouco isso também, né? Às vezes a gente tá comendo porque tá com fome ou porque tá com vontade de comer, tem né? isso também. É uma coisa muito interessante de se pensar, né? Eu tô realmente com fome, é uma coisa física, eu preciso comer porque eu estou com fome, meu corpo está com fome, ou eu tô com vontade de comer? Aí é a minha cabeça, né? Por que que a gente tem vontade de comer chocolate? Meu corpo físico não precisa de chocolate, mas a minha cabeça precisa, né? Sabe que em algumas situações é até necessário, né? Semana passada, numa crise, eu falei assim, viu? Faz o seguinte, mãe, a sua filha está em crise, compra uma barra de chocolate branco, faz ela comer. Ela precisa de uma dose de Um pouquinho de serotonina que glicose. já vai dar isso, já vai dar uma quebrada nesse sintoma. O interessante é o seguinte, ó, veja bem, então, quando a pessoa começa com esse processo de transformação, ela precisa, uma das ferramentas, a gente estimula justamente outros sensores, né? Uhum. Então, a pessoa vai aprender a degustar isso, que não, o ritmo que ela está levando, ela está comendo errado, ela está comendo com pressa, então ela não está mastigando, ela não está saboreando, ela não está degustando, né? Então a gente chama isso de reflexão. Uhum. Então são dois movimentos na logoterapia, a hiperreflexão e a derreflexão. A derreflexão quando a gente tira o foco de um objetivo, né? Em contrapartida, né? a, a, a hiperreflexão quando a gente dá o foco, a desreflexão quando a gente retira o foco, né? Então existem algumas técnicas. Uma técnica, no caso da mastigação, é aprender a degustar, né? Então, começar a comer com os olhos aquela coisa, mas de uma forma saudável, né? Sim. Aquela coisa do Você vê, colorido. nesse assunto da refeição, por exemplo, aqui em casa é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer. A gente for para comer um lanche, a gente senta à mesa. Eu gosto de acender a vela, porque a vela dá um clima mais aconchegante. E comer e conversar sobre coisas leves. Eu acho que isso conecta muito a família. Conecta os membros, né? Na hora da janta, normalmente a gente faz isso. No almoço é mais corrido, tem criança que vai para a escola, então é mais complicado. Mas na janta, de realmente usar a vela, usar o aroma, para ser um momento mais aconchegante, para ser mais gostoso. Não precisa ser uma hiper refeição, um negócio super chique, salmão grelhado, não sei o que. Não, pode ser uma coisa simples. Acende uma velinha, já vai ter um cheirinho gostoso. Sente o que você está comendo, olha o que você está comendo, conversa com quem está do teu lado. Se você está sozinho, não tem problema. Não é porque você está sozinho que você tem que comer na frente da televisão. Senta na mesa, come gostoso, olha para aquilo, faz disso um momento. Que eu acho, eu percebo assim, hoje em dia as pessoas estão correndo tanto, fazendo tantas coisas, que elas não conseguem se ouvir, não Sim, conseguem ter o seu momento. E a vela, nisso eu também, que era o que eu já fazia antes, né? Antes mesmo de fazer as velas, é acender a minha velinha, sentar em silêncio um pouco, às vezes tomar o meu café, quieta, ouvindo o que eu tô pensando, porque a gente não ouve o que a gente pensa, sim. sabe? E de usar a aromaterapia, nesse caso, eu acho muito legal, você usar ela para ter seu momento. Para virar realmente um ritual, sabe? De sentar, ficar quietinho, sente, fecha o olho, sente aquele cheirinho, sente o calor que a chama traz. Eu acho que é tanta coisa. Eu sou apaixonada por vela, eu sou apaixonada por fogo. Por mim, eu faria fogueira no quintal todo dia, porque eu adoro. Porque me Sabe que remete a muita coisa boa, falando né? da chama, né, do fogo, da vela, existe toda uma simbólica do fogo Sim. que no nosso inconsciente, seja no inconsciente freudiano, no inconsciente coletivo junguiano, ou até mesmo nessa espiritualidade inconsciente que o Victor fala, para pensar que a chama representava segurança durante séculos para a humanidade, né? Exatamente. Uma Desde a época situação das cavernas, né? justamente quando a pessoa está muito aflita, assim, quando ela acende uma vela, né? Quando essa representação da lareira, fogo, da fogueira, Uhum. nas tribos indígenas, tanto que é muito associado a rituais sagrados, né, religiosos, tanto dos indígenas, de todas as culturas, né?
E a questão também desse estímulo dos aromas, isso daí é largamente difundido. No Natal, por exemplo, a figura de um dos reis magos era justamente o incenso, que representava justamente aquela coisa, a questão da sacralidade, da transcendência, da oração chegando aos céus e etc. É muito interessante isso. Então, por exemplo, em situações que a pessoa está começando, ela se sente, isso é fato e é facilmente mostrado como funciona. No entanto, se a gente tem a capacidade, eu não consigo mudar o outro, eu consigo me modificar, mas eu consigo também modificar o meu ambiente. Visto que, se a gente parar para pensar assim, de uma forma até alegórica, a nossa cidade, há 500 anos atrás, era uma floresta. O ser humano veio aqui e transformou o ambiente. Fez uma Uhum. rua, fez uma hortinha, e assim por diante. Hoje tem escolas, tem a prefeitura, tem as avenidas, né? Se essa mudança foi para o bem ou para mal, eu já não, né, não vou entrar nesse detalhe. Mas nós temos essa capacidade, né? E eu costumo Sim. dizer o seguinte, que o nosso interior reflete como está o nosso exterior. Como que geralmente é o quarto de um adolescente ou de uma pessoa depressiva? É uma zona. Por quê? Está naquela fase que a pessoa está como sentindo um barquinho em alto mar. Ela está perdida, ela não sabe. Exatamente. O futuro gera incerteza, gera medo, né? A gente chama isso de vazio existencial, né? Então é que o Frank chama de sede de sentido. É o desafio que nós falamos no início, né? Aham. Então, mas eu posso modificar meu ambiente se o meu exterior reflete como eu estou por dentro. Se eu começar a modificar a minha volta, automaticamente o meu interior também vai começar a copiar, que é um espelho. Funciona como um espelho, correto? Quantas Correto. vezes as instituições que eu trabalhei, como Independência Química, Naila, trabalhei em várias delas. Eu batia no pé nessa questão de arrumação. Por quê? Conforme a pessoa ia organizando as coisas dele, ele começava a organizar por tabela as emoções, os pensamentos, as prioridades, percebe? E veja bem, Sim. a gente pode modificar o ambiente para um bem-estar. Isso é fato. Ninguém, né? Agora, uma vela num jantar romântico, num ambiente mais aconchegante, num momento com a sua espiritualidade, um momento com o namorado, com o maridão, e isso ajuda muito. Depois daqui a pouco a gente vai entrar no assunto massagem. Mas fala um pouquinho, falando demais aqui, e a convidada é você. Não, tô adorando te ouvir. Concordo. Eu acho que realmente essa questão do exterior, né? Eu falo por mim, né? Sem embasamento da psicologia como você. O dia que eu não tô bem, eu vou limpar a casa. Porque parece que aí eu consigo organizar meus pensamentos e entender o que eu tô sentindo. Isso falando por mim, né? Aqui em casa funciona assim. De repente o pessoal vai sair fazendo faxina e não vai adiantar nada. Mas eu acho assim, a vela em si, com o aroma, você pode tanto usar ela para ser o seu momento realmente de interiorização, de estar se conectando, de usar o aroma para te levar a um bem-estar maior, né? Eu tenho aqui o olhinho essencial mesmo, que esse aqui é o que a gente usa para aromaterapia, né? Diferente do negócio mais cru ali da aromaterapia. Passa um olhinho, sente aquele cheiro. Tem várias formas, né, de se usar aromaterapia, não só com as velas, né? É um leque muito grande. E eu acho muito interessante isso, né? E você se conectar, eu procuro usar nas minhas velas aromas que são ligados à natureza, porque dá pra gente fazer velas aromáticas que são com perfumaria, com cheiros gostosos, né? Lógico, mas que não são ligados a elementos naturais, né? Você me conhece, eu sou meio riponga, eu gosto mesmo de pisar na grama descalço, eu gosto de planta, aqui em casa tem vaso para tudo quanto é lado. Então eu acho, isso me conecta, né? É o alecrim, é a lavanda, é a laranja, o café, a camomila, elementos mais naturais me agradam mais. Isso é a minha visão, isso é a minha particularidade. De repente, para outras pessoas, não, né?
E para para cada cheiro, tem a sua memória olfativa, tem a questão energética, tem o lado da aromaterapia mesmo, né? E eu sempre tento focar bastante na questão da memória olfativa, porque ela é uma coisa muito importante. Assim, fugindo um pouco, mas falando sobre isso. Eu também faço lembrancinhas, né? Vela para lembrancinhas de aniversário, casamento, blá, blá. E conversando com uma amiga que tá para casar, ela falou: eu queria fazer a lembrancinha, mas eu queria que fosse uma coisa diferente. Então, nós estamos pensando, a gente está fazendo junto alguns testes para criar um cheiro. A gente tá juntando alguns cheiros, né? Baunilha com morango, cereja com avelã. Vamos tentando alguns cheiros juntos para criar um cheiro para a festa do casamento dela. Então, em alguns pontos da festa, pontos estratégicos, vão ter algumas velas acesas, que daí vai estar exalando já o cheiro. E os convidados vão levar essas velas para casa com aquele cheiro, para quando acenderem, voltarem na memória o momento do casamento, o momento da festa, entendeu? Então você vê como o aroma, ele pode te linkar a várias coisas, né? Ele pode ser relaxante, ele pode ser extremamente energético, estimulante. Eu já não estou muito bem. Sendo uma vela um pouquinho mais, com cheiro um pouco mais forte, mais vibrante, para mim funciona. E eu acredito Sim, que para várias pessoas funcionam, sim. porque senão eu não teria procura pelas velas. E então assim, é um mundo bem particular, né? Para cada pessoa vê de um jeito, né? É, como você falou, não é aquela coisa realmente que a gente pode falar, você vai usar vela, vela X, e isso vai curar a tua depressão. Não é assim. Não, A gente sabe que não é assim. Mas pode te levar a um bem-estar? Sim, sim. pode te levar a um Interessante, bem-estar, ó, pode você te falou levar a uma sobre mudança de depressão, não. visão. Vou contar uma técnica que é muito comum. A gente chama isso de antecipação de algo gostoso, boas experiências. Como que funciona isso? A pessoa está muito melancólica, está começando a entrar num quadro de depressão. A gente Hum. fala o seguinte: faz uma antecipação de algo gostoso que você vai fazer. Exemplo, eu quero tomar um café. Então eu fico imaginando o aroma do café, o barulhinho dele caindo. Estou dando um exemplo, né? Usando o meu universo, Tendo né? o açúcar ali no café. Eu Né? gosto do Então, justamente, então você faz cria um atalho para essa memória, para essa experiência, para falar, nossa, que legal. Você entra como, que nem os jovens falam, você entra no hype antes de acontecer, entendeu? É uma técnica que a psicologia usa em alguns casos, estou dando um exemplo desse. Mas vou dar um outro exemplo também ilustrativo de percepções, não necessariamente de cheiros, mas isso também se aplica. Uhum. Por exemplo, estava comentando do casamento e tal, achei um puta uma jogada de marketing isso daí, né? A pessoa não quer ser esquecida mesmo. Não, Mas ela quer que realmente seja. E é um casamento pequeno, por incrível que pareça, porque parece que eu tô falando de um legal. mega evento. E não, Não, é um casamento legal. pequeno, para as pessoas bem próximas mesmo, mas a noiva, ela tá preocupada em realmente a como chegar aqueles convidados. Que para Sim, ela, o momento é importante, porque é um casamento que foi adiado, estava marcado para pandemia e tudo. Aquele monte de sentimento, né? E a preocupação dela realmente foi essa, de que seja tão marcante para os convidados como está sendo para ela. Então você vê como é interessante isso, né? Como a gente pode usar de várias formas positivas. A Maria Antônia falou agora de acender a vela de maracujá, né, no quarto antes de dormir. Isso é uma coisa que eu acho bem legal. Para as pessoas que têm dificuldade para dormir, insônia, e isso daí tem vários estudos que embasam, né? Que hoje em dia o nosso corpo não produz tanta melatonina como antigamente, por conta de muita televisão, o excesso de luz, celular. Tudo isso vem interferindo com muita força, na nossa qualidade de sono, né? No geral, é muito difícil as pessoas relatarem que dormem muito bem e tal. Isso no consultório você deve perceber bastante. pu- E nesse curso de tudo velas que eu aqui. fiz, a pessoa, uma pessoa incrível, falando que existem estudos que estão indicando o uso da vela depois de um certo horário. Porque é uma luz amarela, ela não é tão agressiva. Então,
que algumas pessoas que têm problemas graves de insônia e que com o remédio já não tá mais dando certo, porque o corpo já acostumou, e aquele monte de coisa que você já sabe. Fazer o ritual do sono com a vela aromática. Acender a vela no quarto. Algumas pessoas junto usam músicas relaxantes. E acende a vela um pouquinho antes. Não vai me dormir com a vela acesa e tacar fogo na casa, pelo amor de Deus. Mas não relaxa tanto assim. Mas acende a vela. Fica, a luz da vela é diferente, né? E até o Sim. balançar da chama é gostoso. Isso é uma coisa que a gente faz aqui em casa. A gente acende a vela num Você lugar vê um que a pouquinho vela mais era alto. usada. Não ouvi. Acordei uma A cortaria. chama dela era uma das técnicas que a pessoa, por exemplo, o terapeuta usava para fazer induzir a hipnose. Ah, você vê, nossa, é muito potente. É, o Mas cara é eu gostei cultura, que meu bem. vendo aquela dança assim da chama e você vai se conectando. O aroma já te dá um Sim. prazer, né? De sensações. Aquela luz mais baixa. Você começar a prestar atenção ali na chama, já vai te acalmando, vai acalmando aquele monte de pensamento, aquela cabeça barulhenta que não para. Então, existem indicações médicas para pessoas, alguns psiquiatras, né? Quando o remédio já não tem mais surtido o efeito desejado, daí é lógico que a pessoa, quando está nesse estágio, ainda precisa de remédio por um tempo. Você tem que ir se conectando com o seu corpo, né? E fazer esse ritual do sono. Algumas pessoas ainda usam uma música relaxante para ajudar um pouquinho, outras não. E eu faço aqui, eu acho muito gostoso. E eu acho que é válido, né? Volta, eu acho, assim, às vezes eu fico me questionando, né? Parece que a gente tem uma busca tão grande pela tecnologia, pela evolução, para ver que o antes era muito melhor que agora. A gente era mais saudável, a gente comia melhor, a gente dormia melhor, a gente se conectava com as pessoas de forma mais real do que hoje, porque hoje a gente tem as redes sociais e um monte de amigo nas redes sociais, mas conta nos dedos quem realmente a gente pode contar. Né? Isso é uma coisa que eu sempre fico me questionando. Nossa, esse mundo é louco, porque a gente corre tanto atrás de tecnologia, e agora é o 5G e não sei o quê. Mas lá atrás que era legal, né? E por que que a gente está fugindo tanto do que era bom de antigamente? Isso é uma coisa que eu me questiono, assim, e não tenho resposta. Mas procuro fazer algumas coisas realmente de o silêncio, às vezes, televisão, sabe? Um pouquinho menos televisão, um pouquinho menos de tanta informação, de tanta loucura na cabeça da gente. A gente não precisa de tanta informação, né? Você vê as crianças hoje são cobradas de tanta coisa. O Bento, com 5 anos, é cobrado com um caderno de reforço, que tem que saber tudo. Com 5 anos eu só sabia pegar piolho e brincar na rua. Né? A gente não tinha essa cobrança, era tudo tão mais leve, era tudo tão mais fácil. E então acho que a aromoterapia, na verdade, era uma coisa que os nossos avós já faziam, né? Sim, Do maneira. jeitinho deles, mas eles já faziam. Você vê que a sabedoria antiga deles, né, sem tudo isso de informação, tecnologia, eles já faziam isso. Ah, não tá bem? Tá com cólica? Toma um chazinho de canela, que já Sim. tem aquele cheiro. Você vê como, na verdade, são coisas que eles já sabiam, né? Eles já sabiam, eles usavam fogo, eles usavam cheiro, eles usavam as plantas como maioria dos remédios. Então, às vezes, falam, vamos dar uns passinhos para trás, vamos voltar um pouquinho, que eu acho que vai nos fazer bem, né? E é legal, assim, ter essa conversa com você no sentido de ser uma forma que, assim, quando a gente vai procurar, assim, esse tipo de assunto, a gente vê muita torcida, assim, torcida para isso, torcida para aquilo e tal. Calma. Até que ponto? Mas o que eu posso, né? E o que eu não posso? Vou dar um exemplo. Você falou dos olhos. Existem alguns estudos que eu andei pesquisando e tal, que estão em andamento, etc., que ainda não são muito conclusivos, mas estão usando muito aromaterapia em casos de autismo, né? Hum, No entanto, também andei procurando essas semanas aí alguma coisa sobre o assunto também, né? Eu não gosto de ficar falando sem
conhecer minimamente o assunto. Não vou ficar Exatamente. só, né? E tem casos também assim que a gente tem que saber a moderação da coisa, né? Se você, pelo amor de Deus, cuidado com esse negócio da vela que pode tacar fogo aí na casa. O óleo é a mesma coisa, pode ficar criança, né? Através da pele e tal, né? Sim, Então, sim, o excesso dele pode fazer tem toda uma mal, é. questão. Assim, se eu quero usar É. isso para ter um certo bem-estar, né? Eu tenho também então me aprofundar sobre o assunto nessas coisas. Mas eu vou dar um exemplo bobo, né? Nós estamos falando basicamente das nossas percepções, tanto visuais, porque querendo ou não, ouvir o cenário aí, o cenário aí ficou profissional, hein, Naila? O meu Aqui aqui é o só meu tá. cantinho, né? Aqui é o meu cantinho onde eu tenho meu Buda, meu Ganesha, meu Jesus. Aqui é o meu Entendeu? cantinho. A fontezinha ali de água eu desliguei porque o barulho ia atrapalhar, mas aqui é o meu cantinho. Eu gosto disso, eu acho importante ter esse canto onde eu vou ficar quietinha, onde eu vou me conectar. E eu recomendo, acho que as pessoas deveriam ter em casa também. Sim. E então não é só a questão da percepção olfativa, mas também é visual, é questão, né, toda uma estética. Você modifica o ambiente para proporcionar algo, né? Sim, Isso não é nenhuma novidade, né? Por exemplo, a psicologia nesse ponto foi usada. ah, eu não te condeno quando você falou do casamento, porque, por exemplo, por que que algumas empresas de lanche, né, como McDonald's, etc., costumam usar no vermelho e no amarelo? É simples. sim. Porque essas Essas cores coisas inspigam a atraem. pessoa a consumir, entendeu? Exatamente, O exatamente. vermelho, o amarelo. Agora, Uhum. por que dentro do rodízio de pizza geralmente é verde? Ah, porque Porque induz. estimula a fome. Não, induz para você não comer. Você pode comer o que você quer, não é assim? O É. verde tira a fome. Ah, mas eu achei É, que era por causa eu acho muito do e tal, interessante a cromoterapia também, porque é né? um outro lado que eu conheço bem pouco, mas eu acho muito legal. É, até o Feng Shui, né, fala da pintura da casa, né, que você não pode pintar o quarto com cores muito fortes, porque isso atrapalha o sono. E amarelo, vermelho tem que ser mais para a sala. Tô falando bem superficialmente, porque eu também não conheço, não vou me aprofundar. Mas é isso também, né? É, a disposição dos móveis, como você tem que deixar os móveis para que a energia circule Sim. de forma mais tranquila, né? Então, eu acho que é um Não, pouco disso, né? antigamente, eu só preciso ter uma noção. Dentro da psicologia, uma das técnicas era a psicanálise clássica, todo mundo já ouviu falar e já viu em filmes, seriados, Uhum. etc. A postura do psicanalista, ele quase não fala nada, é quase como se fosse um funeral, né? É, Então, assim, é tudo tem tons várias piadinhas pastéis, disso, né? é tudo tons pastéis, porque justamente é uma análise do profundo, do inconsciente e tal. Tanto é que tem muitos profissionais que eles evitam até de mudar muito a posição dos móveis, a cor da roupa e tal. Tem alguns que são bem assim, tipo, não, eu só tendo com a camisa da cor tal e tal. Eu já não tenho tanto isso, mas que isso influencia? Influencia. Para trabalhar com criança tem que ser um ambiente um pouco mais, né, Mais leve. acolhedor, propício para aquele perfil, né? Então, assim, Sim, se nós começamos a compreender alguns elementos que fazem alguma diferença, que tem um certo, de forma indireta ou direta, né, podem mudar a nossa forma que o nosso organismo reage, por que não usar isso ao nosso favor? Por que não usar exato. isso ao nosso favor? Recentemente eu passei uma técnica SOS no canal do YouTube, que eu ensinava uma técnica que era para enganar o nosso cérebro numa crise de pânico. É, eu E assisti, muito legal. então a Era técnica é colocar a assim: cara no vai enganar gelo, né? se estivesse caindo num lago, e aí ele vai entender a informação e a mesma coisa. Né? Então vai desligar o mecanismo todo, né, dos neurotransmissores que causavam aquilo ali. A aromaterapia, por que não proporcionar vamos dizer assim, um ambiente agradável em determinadas situações com determinadas finalidades? Por que não Uhum. usar isso? Para proporcionar um bem-estar, né? Isso pode ser um gatilho bom, né, para o seu cérebro. Você pode começar a usar a aromaterapia como um gatilho que vai te levar Também para uma área do seu cérebro de conforto, né?
Para para pensar, vou dar um exemplo, o mesmo exemplo que você usou do caso do casamento. Uhum. A questão da nossa memória olfativa, a gente acaba resgatando algo que você tem, correto? No entanto, você pode construir novas experiências, Exatamente. né? Exatamente isso. Você pode ser inteligente ao ponto de construir uma memória olfativa que vai te acalmar, que vai te tirar daquele momento, é, de qualquer, seja do pânico, mas você sente que você está entrando numa zona do seu cérebro que vai te causar dor, você pode usar o gatilho da aromaterapia para te levar para uma outra parte da tua cabeça, para uma zona mais confortável, para um lugar onde você se sente mais tranquilo. Então, eu acho que assim, a gente tem que. Eu sou muito a favor da meditação, embora não ando praticando muito. Porque a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender aqueles seus pensamentos, aonde eles vão te levar. Porque de repente parece uma coisa simples, mas você entra num loop de pensamento que você não sai. Só que quando você começa a se conhecer, você começa a se entender, você percebe que naquele momento eu tô mais ansiosa do que o normal, não tô bem, isso não vai terminar bem. Usa a aromaterapia. Você vai desviar a sua atenção da, da onde está, daquele problema, daquele loop que você está entrando, né? Você pode usar, de repente, de uma forma que você Que é consiga um exemplo, sair, né? que é um exemplo bem bobo, né? Esse modus operandi nós temos naturalmente, agora nós estamos tentando fazer isso e praticar isso de forma consciente, de uma maneira saudável, legal. Mas, por exemplo, casos de compulsões, por exemplo, compulsão por comida, né? A pessoa está mal, ela quer se sentir bem, correto? Ela come, Sim. né? Ela se pega, chora e come chocolate, né? É Entendeu? isso. E, por exemplo, assim, a minha teoria justamente é uma teoria do sentido da vida, né? Uhum. E a questão é, muitas vezes o sofrimento é justamente quando algo que a pessoa não consegue elaborar, ela muitas vezes tenta dar um sentido de forma artificial. Não estou legal, vou comer, É. né? Não estou Eu vou legal, me uso presentear droga. comendo. Eu não tô bem hoje, tive um dia péssimo. Eu vou me presentear me enchendo de Mac. Eu sei que vai me fazer mal. Eu sei que eu não vou me sentir bem depois. Que não é saudável, que não é legal. Isso é só um exemplo, eu não sou contra Mac, pelo amor de Deus. Mas a gente acha que a gente pode se comprar, né? Ah, não tô bem hoje, então vou comer um monte de chocolate. É lógico que tem a questão de liberar serotonina, da glicose, que a gente precisa fisicamente disso, né? Ela tem toda uma química dentro do organismo. Mas a gente tem isso, né? E de repente a gente pode começar a tentar, não tô bem hoje, eu vou me presentear fazendo uma meditação, acendendo uma vela e ficando quietinho, ouvindo uma música calma, olhando para o céu, sentando na grama. Eu adoro pisar na grama descalço. Tem gente que tem nojo, mas tudo bem, entendeu? Cada um vai se encontrando no seu momento, vai se encontrando onde te faz bem, onde se sente bem. Eu acho que isso que é legal, assim, de a gente se conhecendo, né? Porque daí você vai falando, não, eu gosto disso, eu acho que isso é legal, isso me faz bem, isso não faz. Sim. Já que você comentou sobre a serotonina e tal, eu quero falar sobre a ocitocina, as velas de Hum, massagem, né? Porque às vezes hum, falam assim, que a vela pode causar, mas tem um lance do seguinte, a vela pode ser só um ator coadjuvante, né? Você vai montar um cenário justamente sim. para ter o toque. É muito importante. Gente, Tanto, se soubessem tanto quanto a toque vela faz aromática falta. normal, né? Tanto a vela aromática normal quanto. Agora tem efeito de fumaça aqui. Quanto a vela de massagem. É, eu acendi uma aqui para mostrar. Olha que bonitinha que ela é, gente. Que mimo. É uma vela diferente. Ela não tem nada a ver com a vela aromática. Ela é feita com. É outra matéria-prima. Ela é feita com óleo de amêndoa, manteiga de karité, vitamina E e a cera orgânica de soja. Então, que é para dar a liga e o fogo. Então, é muito legal, assim, porque na verdade, e com o óleo essencial. Para as velas aromáticas, a gente usa a essência, né?
Para vela de massagem é o óleo essencial. Tem uma diferencinha aí. E é muito legal, muito bonitinho. Então você vai apagar e você vai jogar direto na pele. E isso não queima, gente. É muito legal. Olha E que ele legal. vira um óleozinho, que daí você é super hidratante, é uma delícia. E você pode, para se massagear também, né? Porque às vezes eu já Sim, ouvi isso, eu não vou comprar de massagem porque eu não tenho namorado, não tenho quem faça. Ué, cuida de você. Faz você. Você precisa de alguém para fazer alguma coisa para você? Sai do sim. banho, faz uma massagem no pé, sabe? É gostoso a gente ter esse momento de carinho com a gente mesmo, né? Ah, eu tô com tá frio, né? A pele tá mais ressecada. Faz uma massagem na perna, você mesmo, não precisa. A gente, às vezes, coloca empecilho para se cuidar, para se gostar, para se amar, né? A gente, eu só vou comprar uma vela de massagem se eu tiver quem faça massagem em mim. Ah, ou se eu for numa esteticista, numa massagista, faz você a massagem em você, cuida você de você. Se ama Sim. primeiro, né? E então essa vela de massagem assim foi uma das receitas que eu aprendi no curso e ela veio agora no Dia dos Namorados, né? Eu tenho uma amiga que trabalha num hotel fazenda e eu dei a ideia para ela de fazer essa parceria pro Dia dos Namorados para a gente presentear os hóspedes do hotel. Né? E aí veio essa linha, daí eu já fiz vários aromas, aromas mais calmantes, aromas mais afrodisíacos. Então, tudo para sua pegada. E é muito gostoso. Eu gosto. Aqui o vídeo não tem cheiro, mas tá uma delícia. Aqui, tanto pelas minhas velhinhas que estão acesas ali, tem uma de melancia e uma de bambu acesa. E essa daqui é de lírio. Essa de massagem é uma delícia, gente. Pena que o vídeo não tem cheiro, porque é muito bom. E é muito hidratante, muito gostoso. E quando eu comecei a fazer as velas, né, que é a minha marca. Que bonitinho. Olha que mimo. Eu tinha pensado num lado mais de reciclagem mesmo, de reutilização, né? De usar copos de vidro que a gente joga fora, de molho de tomate, de ervilha, essas coisas. Que foi a minha ideia principal, que foi quando eu comecei. Mas ficou complicado, porque assim, como cada copo tem um tamanho, não estava ficando justo a precificação. Porque um copo tinha 150 gramas, o outro 200, outro 100. Aí, por isso, eu resolvi padronizar com todos os copos do mesmo tamanho, porque eu acho mais fácil, mais justo. Mais fácil pra mim, porque eu sou boa de artesanato, não de conta, viu, gente? E aí eu faço as velinhas, olha que bonitinho. Essa aqui é de lavanda. Aí, para cada velinha, eu faço uma decoração. Essa é de camomila. Ai, que bonitinho. Isso, gente, Pessoal, é uma. só vou fazer um comentário. O Instagram da Naila, eu vou fixar depois no final da live, tanto dela pessoal quanto da marca da vela. Aí vocês vão poder conhecer a vida dela, conhecer o maridão, o filhão e o mimo que é os trabalhos. Aí vocês podem até conversar sobre mais profundidade sobre isso, ela pode estar dando algumas orientações. Sim, Queria sim. ressaltar só um detalhe, Naila, que a live não pode passar de 1 hora. Mas Tá como acabando, né? é importante, como a sociedade está precisando do calor humano, do toque, né? E uma forma que nós, por exemplo, estimulamos algumas substâncias assim que nós precisamos, por exemplo, um Uhum. sorriso estimula, por exemplo, a serotonina, né? Sim. O toque estimula a ocitocina. Isso é muito importante, que Uhum. é aquela sensação de pertencimento. Uma dica para os pais, para as mães, abracem seus filhos. Eles sentir fazendo parte, É. né? E O muitas toque vezes, é quando o muito casal está importante. muito distante, né? O primeiro desafio, a primeira liçãozinha de casa é 12 abraços por dia, né? Algumas eu pego e levo, dá 3. Ah, não consigo abraçar meu marido. Então abraça 3 vezes por Começa dia. com Pode pôr a três, né? culpa no Depois seu vai psicólogo. subindo. Ó, meu psicólogo doido lá falou que eu tenho que abraçar você, então reclama com É ele. Vem cá, mesmo, deixa eu te dar tarefa um de abraço. casa. É importante, pessoal. O ser humano está carente. É, Está carente de humanidade. é. Quer se E a despedir, pandemia fazer veio um assim. comentário, fazer suas Eu achei que a considerações. pandemia também veio de uma forma que acabou distanciando um pouco a gente, né? A Sim, gente conversou com bastante gente, falou pelo telefone, e até
encontrar as pessoas e não abraçar, porque você não sabe se a pessoa quer que abrace, não quer. É graças a Deus isso está passando, né? E espero que acabe realmente por definitivo. Mas, assim, é tão gostoso você encontrar um amigo, um parente que você não vê há um tempo e abraçar. E sentir o cheiro daquela pessoa. Cada pessoa tem seu próprio cheiro. Para a mãe, o cheiro do filho é a coisa mais deliciosa no mundo. Não é? Olha como é gostoso você poder abraçar, sentir. Isso para mim é uma. Nossa, eu ia falar uma palavrão, mas é uma terapia maravilhosa. Poder abraçar o filho, sentir o cheiro do filho, poder sentir o cheiro das pessoas que a gente ama, né? E realmente é isso, né? Acende, liga o botãozinho da felicidade na cabeça da gente. Isso é muito legal. Ah, E o doutor Gustavo tá, adorei a live. O convite já está aberto, meu amigo. Se quiser, estamos aí. E, eu acho que assim, acho que nós conseguimos conversar sobre tudo, né? Um pouquinho da Pessoal, eu vou opinião. colocar aqui o arroba, como que é? Arroba Arroba, revela, revela. revela aromáticas. Tem aqui embaixo, não sei se tá dando pra ver. Revela Pronto, aromáticas. tá? Pessoal, entrem lá, Sim. deixei aqui nos comentários para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa graça que é a Naila, tá? Conhecer um pouquinho mais da família dela, do maridão, do filho e desse hobby, né? E Isso, desse novo desafio que ressignificou a vida dela. Olha que sim, interessante, sim. né? Às vezes o que precisa é só um passo, né? Só Só um um. fato. Eu acho que tudo na vida da gente é assim, né? Às vezes a gente tem tantas ideias, tantos sonhos, tantas coisas e vai protelando porque não é no momento, porque não é do tamanho que eu quero. E às vezes é só o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, as coisas acontecem, né? Tudo flui, tudo vai, de repente já deu super certo, né? Ou também não deu super certo, porque qual que é o problema da gente errar e de não dar certo, né? A gente tenta de Tudo é novo. experiência, tudo é Tudo é experiência. experiência, né? A gente não pode ter vergonha porque não deu certo, ou extremo orgulho porque deu, porque isso também é um veneno pra gente, né? Sim. E, eu acho que é isso. Nada, foi um prazer, tá? Tchau, Prazer foi pessoal. mesmo. Muito Quem obrigada. perdeu a live vai ficar salvo aqui no Instagram e provavelmente amanhã também vai estar no meu canal no YouTube, Caio Sertaim, psicólogo clínico. Tá? Tenham um bom fim de semana Muito a obrigada. todos. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que assistiram, carinho. Nossa, eu tô muito feliz porque eu vi muita gente que eu gosto entrando aí. É, Muito obrigada. Só gratidão mesmo por tudo. Tchau, tchau. Tchau.